Olá, boa tarde. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta teleconferência da segunda edição do curso à distância Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da UFSC. O curso gratuito dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA, no qual vocês, alunos, têm acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, como essa, videoaulas, livro-texto, digital, além, óbvio, do acompanhamento dos tutores e das tutoras. O certificado é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas atenção, para os alunos que completarem as atividades do curso dentro dos prazos estipulados. Nesse programa, nessa teleconferência, eu já estou na companhia da Maria Cristina Dantas, da SEDEC, e da Janaína Rocha Furtado, que é coordenadora de projetos do CEPED e também conteudista. A Maria Cristina me pediu para abreviar o currículo dela, vou fazê-lo. Tem especialização em Planejamento e Gestão em Defesa Civil pela Fundação Getúlio Vargas e é graduada em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, além de ter atuado como instrutora, como formadora, num conjunto de cursos também ligados à área de proteção e defesa civil. Tudo bom? Boa tarde, um prazer tê-la aqui. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui em Florianópolis, mas nessa segunda edição do curso de Gestão de Desastre e de Recuperação, mais uma das nossas etapas dentro da formação dentro do programa de capacitação da Secretaria. E é um prazer muito grande estar com ambos aqui, mas acima de tudo estar conectada com todos os nossos ouvintes, né? Esses novos formadores, esses novos gestores aí em desastre que estão respondendo a esse grande chamado da Secretaria para atuarem em resposta no nosso país. Então, eu queria desejar a todos uma boa tarde. Eu sei que vocês já estão caminhando aí, já com algumas unidades já completadas. Espero que todos estejam desenvolvendo as suas atividades, porque o curso ele é extremamente importante, porque sem essa preparação, a nossa resposta no momento do desastre, ela vai ser uma resposta somente não planejada, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que não somente os técnicos, mas também a população esteja totalmente preparada para responder um desastre. Por quê? Porque teremos vidas, né, que serão salvas por conta disso, teremos menos danos e menos prejuízo. Então, é com muito prazer que hoje eu estou aqui para a gente trocar algumas ideias sobre esse tema tão importante. Muito bem. E eu vou apresentar também a Janaína Rocha Furtado, que tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Psicologia Social também pela mesma instituição, Psicologia de Emergências, Desastres, atua em projetos de pesquisa e extensão, também relacionados à capacitação e treinamentos, mapeamento de áreas de risco, mobilização social para atuação e redução de riscos de desastres, percepção e comunicação de riscos, entre outros, além de ser a coordenadora de projetos em redução de riscos de desastres pelo CEPED aqui da Universidade Federal. Tudo bom? Prazer revê-la. Prazer te ver também. Que bom estar aqui com a Cristina nesse curso, né? Nessa segunda edição, mais uma teleconferência. Boa tarde aos alunos e alunas. Esperamos tirar as dúvidas nesse momento, né? E recebê-los já nesse curso que está encaminhado aí há umas 8 unidades. Cristina, vamos começar a nossa conversa a partir da importância que você sintetizou há pouco, mas vamos aprofundar um pouco mais, que esse tipo de formação tem, né? Quer dizer, são pessoas do Brasil inteiro, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho do perfil de vocês, nós sabemos muito sobre vocês. E qual é a expectativa da SEDEC com essa segunda edição? Quer dizer, ampliar, consolidar essa capacitação, essa formação e aumentar o número de multiplicadores nessa área? A Secretaria hoje ela está com um conjunto de cursos, né, abrangendo praticamente quase todas as vamos dizer assim, eu não gosto muito de falar etapas, mas abrangendo todas as ações
hoje da proteção e defesa civil no país. E nós temos, além, né, do curso de capacitação básica, nós estamos no mercado com este curso, que é aquele de preparação para a resposta, propriamente dito, e já a gente se preparando para levar o município à normalidade, que é com as ações de recuperação. E nós estamos com um de gestão de risco também, de desastre, e um que tem sido feito presencial, que é destinado à questão da liberação de recursos, vamos dizer assim, para tirar essa grande dúvida de como utilizar os recursos da Secretaria. E esse, para nós, de Defesa Civil, né, da SEDEC, ele é extremamente importante porque, como nós colocamos, nós precisamos nos preparar para o desastre. Nós precisamos saber o que fazer no momento do desastre, porque senão a gente vai sempre continuar simplesmente respondendo de forma como as coisas vão aparecendo, de uma forma muito amadora. E não é isso que a Secretaria entende. Ela entende que quanto mais articulado nós estamos nos municípios, quanto mais nós sabemos os recursos que existem nos municípios, quem são as pessoas que serão, vamos dizer assim, possivelmente afetadas pelo desastre, nós podemos planejar, nós podemos otimizar os nossos recursos, permitindo que o prejuízo seja muito menor. Nós podemos salvar vidas, né? Vidas podem não serem afetadas, simplesmente sabendo o que fazer. Então, o nosso objetivo, né, a Secretaria quer técnicos capazes de atuarem plenamente no momento do desastre, que eles possam também serem esse multiplicador dentro dos seus municípios, dentro dos seus estados, dentro das suas áreas de atuação, mas sempre com uma técnica, não mais simplesmente como amadores, como acontecia muito no passado. Muito bem, essa então é a primeira consideração da Maria Cristina. Vamos acompanhar agora um pouquinho o perfil de vocês, alunos, a origem, onde é que atuam, a experiência que tem com a modalidade à distância. Temos condição de colocar aí, ó, primeiro. Esse é o perfil dos selecionados, porque houve 2.571 inscritos para 1.718 selecionados. Obviamente, não é possível atender toda a demanda, mas está aí uma relativa participação, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 750 cidades do Brasil com alunos selecionados. E aí a relação dos estados que tem o maior número de cidades participantes, né? Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, mas enfim, todos os municípios aí, as 750 cidades, né, nesses estados estarão atendidos, melhor dizendo. Aí é um gráfico que representa percentualmente, eu não consigo identificar qual é a informação aí, mas São Paulo com 12,1%, Minas Gerais com 11,8%, imagino que ainda dos selecionados para esse curso, né, o percentual. Os estados com o maior número de alunos participantes, então está aí, ó, São Paulo, depois Minas Gerais, Santa Catarina, bem representativo, né, aí as dezenas de estudantes em cada um desses estados. Imagina-se que alcance uma capilaridade de formação, né, de modo a representar. Vamos para o próximo, aí é este quadro também, né, da representação dos estados com maior participação. Vamos para o próximo, a faixa etária, isso é interessante, né, olha, mais praticamente a metade aí, né, um pouco menos da metade, entre 31 e 40 anos, uma juventude, então, se formando. Isso é importante. Né, até 50 anos, que eu também acho uma pessoa com essa idade jovem, né, defende uma causa própria. Então, nós temos aí, somos jovens, é isso, 67, quase 68%, entre 31 e 50 anos, portanto, bastante ativos, os outros também vão atuar, né, mas temos jovens, inclusive, com menos de 21 anos que estão atuando. Os homens ainda têm predominância, os meninos sobre as meninas, mas as meninas também estão participando aí conforme esse quadro. A escolaridade, olha só, nível superior completo é 31, aquele valor aí é um terço, né? Mas temos quase outro terço com pós-graduação e com nível superior incompleto, portanto também um recorte bastante interessante quanto à escolaridade. Acesso à internet de banda larga prevalece, né? 92%.
E se já fez curso à distância, também 87%, portanto, é um universo de alunos que tem familiaridade com a tecnologia, com a ferramenta. Se o curso é ligado à área em que atua, sim para 86%, né, o que também otimiza os resultados. E qual foi o principal interesse em fazer o curso? Interesse próprio, atualização profissional, né? E a realização pessoal para alguns deles também. Que bacana isso. O próximo é, se já participou de algum curso de capacitação básica, 75% também, então reciclam conhecimentos, enfim. Vamos voltar um pouquinho, desculpa. A Cristina quer comentar ali. Não, eu achei interessante, né? A maior parte são de municípios, né? Nós Voltando naquele quadro, agora o quadro de baixo, né? Isso 62% pertencem à esfera municipal de governo, né? Que é, de fato, onde o desastre acontece e onde as ações se desenvolvem e são executadas, né? Agora sim, o próximo. Área de atuação, prevalece lá servidor público, né? Aquela penúltima linha lá embaixo, 24%. Um quarto dos nossos alunos atuam no serviço público. Opa, voltando mais um pouquinho, eu ia fazer um outro comentário, desculpem meninos. Como coordenador de defesa civil, atuam 11%, como bombeiros militares, 19%, como agentes de defesa civil, 18%, e outros percentuais um pouco menores, mas representativa também essa parcela que prevalece nas linhas maiores aí. Se é servidor de governo, qual é o cargo? Então já falamos há pouco, né? Agente de defesa civil, ou outro cargo dentro da estrutura de governo, ou fora da estrutura também, 34%. É isso? Essa é a nossa última tela. Podemos comentar então, Janaína, Maria Cristina, a partir desse perfil. Trata-se de um universo que eu imagino muito exigente, vai querer saber muitas coisas de vocês. De mim não, mas delas com certeza. É um curso que ele tem um objetivo já um pouco mais específico de tratar a questão do gerenciamento de desastre. Então, é importante que tenha uma boa parte que já fez a capacitação básica que a gente oferta também, né, como curso de educação à distância, que conheça, pelo menos basicamente, como as leis que gerem a defesa civil no Brasil, quais são o ciclo de gestão de riscos, o ciclo de gestão de desastres. Então, é um curso mais específico, né? Eu fico bastante contente que a gente tenha aí, como alunos e alunas, estudantes que estão trabalhando na área, que têm uma vinculação com o tema, né? Vão fazer uso desse conhecimento, que é um conhecimento com foco na preparação para atuar em situações de emergência e desastre, muito próximo da sua realidade. Vão fazer um uso concreto desse aprendizado, né? A gente faz questão na elaboração do conteúdo, tanto a Secretaria como do CEPED, de que sejam cursos que atendam, que possam ser ofertados em todo o Brasil, que sejam ofertados democraticamente, né, para todo o território nacional. É o caso desse curso, né? Ele foi pensado, planejado para isso. Claro que tem alguns estados com mais expressividade, o objetivo é ampliar, né, a receptividade desses cursos para novos públicos. E eu gostaria até de fazer uma colocação. Eu agradeço os alunos que estão participando ativamente do curso, porque muita gente se inscreve nos cursos. É um curso, ele é financiado com recurso público, né, e não acessa, não usa o conhecimento, e é dinheiro público que é jogado fora, né? Então, eu fico feliz que a gente tem hoje um conjunto de pessoas que ativamente acessam o conteúdo e participam das atividades, né? Um curso bastante extenso, ele tem mais de 300 páginas de conteúdo, ele exige bastante dos alunos, mas também tem bastante a ofertar em termos de informações, de links, de conteúdos complementares, né? Então, nesse sentido. Não é para ficar parado, né? Não. Maria Cristina, você fez aquele comentário, enquanto a gente passava os números, né, da quantidade de alunos que são vinculados à esfera municipal de governo. E uma outra coisa que me chamou também ali foi no último quadro, eu não me recordo bem qual foi o percentual, mas me chamou a atenção que o maior número não está dentro da defesa civil. Isso é extremamente importante, porque significa dizer que aqueles que atuam em defesa civil nessas localidades, eles já estão capacitados, entendo eu. E existe uma necessidade de outras áreas setoriais que atuam em conjunto com a defesa civil no momento das respostas também se prepararem. A gente vê um reflexo dessa articulação intersetorial muito quando a gente tratar da questão dos planos de contingência, que é um reflexo claro, né, dessa atuação e dessa participação de
todo o município. Eu costumo dizer de todo o município, porque nós temos sociedade, nós temos os órgãos de nível governamental municipal, nós temos o legislativo, nós temos o judiciário, nós temos o Estado, todos atuando com seus papéis muito claros no plano de contingência, que eu acho que a gente deve falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Podemos falar. A ideia é que nós avancemos hoje aqui em 2 blocos desse programa, dessa teleconferência, aproveitando a presença tanto da Janaína quanto da Maria Cristina, para falar dos temas de conteúdo, das unidades iniciais desse curso, para responder perguntas dos alunos também. Vocês podem e devem participar, enviando para a gente as suas perguntas. E, sobretudo, porque a modalidade à distância, e eu sempre faço questão de destacar isso, ela permite essa capilaridade, esse alcance, né, Janaína? Quer dizer, atender 750 municípios, 1.700 alunos, em todos os 26 estados, no Distrito Federal, só é possível nessa modalidade. E aí o aluno tem que ter uma adaptação no seu trabalho. Eu acho que eu queria que você destacasse um pouquinho, Janine, a importância do aluno ter um bom aproveitamento, organizar o seu tempo, estabelecer uma relação com seus colegas, com seus tutores. Vamos falar um pouquinho disso para situar, talvez aqueles que ainda já tenham feito o curso à distância estejam um pouquinho enferrujados, né? Vamos bater um pouquinho assim a poeira dos ombros. O que a gente pode falar para os alunos? Perfeito, acho que é bem isso. A gente tem um país de dimensões continentais e tem uma modalidade que permite, né, capilarizar essa informação. Mas, ao mesmo tempo que a modalidade de distância ela permite flexibilizar o tempo, fazer no seu horário, o conteúdo fica disponível, né? Hoje o aluno já tem o conteúdo todo disponível das 7 unidades e do módulo de formação de multiplicadores, que é um módulo que tem a mais ao final da capacitação. E tem as atividades de ensino com as datas, né? Então ele precisa apenas ter, ele já tem a informação do que está disponível no Moodle, fazer o acesso diário, né? Que é bem importante, assim, fazer o acesso diário desse conteúdo, ver o que saiu da atividade, preencher as atividades periodicamente, né? A leitura é um pouco extensa, é um pouco densa, mas se for feito, né, semanalmente num planejamento, o aluno ele consegue completar as atividades, completar essas leituras com eficiência, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter 2 teleconferências, essa é a primeira, tem uma segunda prevista para meados agora de dezembro, o aluno vai ser informado sobre isso. E o importantíssimo é conversar e dialogar entre si e com os tutores. A gente tem um grupo de tutores, pessoas bacanas, que muitas pessoas, a gente já tem um retorno, né, do contato dos alunos com os tutores, que estão disponíveis para tirar dúvidas, para mediar o processo ali de informação e conhecimento que está disponível no conteúdo. Então, acessar por meio de e-mails, né, esses tutores, tirar as dúvidas com eles. Nós, conteudistas, também estamos à disposição do aluno, né, tiramos as dúvidas dos alunos junto com os tutores. Então, nesse sentido, é fazer um contato diário com o conteúdo. E se o aluno tiver dúvidas, ele tem um e-mail e um telefone de contato também, para onde ele pode entrar, fazer esse contato. Não sei se a gente tem condição de inserir ali essa informação, mas eu vou passá-la aqui. O e-mail é o defesacivil@cursoscad.ufsc.ufsc.br e o telefone é o 4837212717. Esses são os pontos de contato dos alunos do curso com, enfim, a equipe. E pelo sistema. Ele pode acessar tanto o tutor como a gente e fazer dúvidas no ambiente virtual, exatamente. No ambiente virtual online, na hora, enfim. Fazer um contato conosco. Muito bem, nós vamos interromper esse primeiro bloco agora de apresentação e saudações iniciais, fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente retorna com as perguntas específicas sobre conteúdo. Intervalinho rápido, a gente volta já já. Muito bem, nós estamos de volta com essa teleconferência da segunda edição do curso à distância, Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, promovido pela SEDEC, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos retomando a transmissão agora, porque tivemos um pequeno problema de queda de energia, que derrubou, obviamente, o link de transmissão. E só estamos retomando a partir de agora na transmissão novamente ao vivo para todo o país. Aqui ao meu lado a Maria Cristina Dantas, da SEDEC, e a Janaína Rocha Furtado, que é do CEPED aqui, né? Enfim, para você que está acompanhando a transmissão agora, estamos recuperando então esse contato
e no ambiente virtual do curso, depois você vai conseguir assistir na íntegra, inclusive aqueles minutos anteriores à queda que não permitiram que a gente continuasse em contato o tempo todo, mas agora, daqui para frente, estaremos. Eu vou recuperar, então, o conteúdo, ou as perguntas relativamente a conteúdo, né, para a gente poder seguir conversando sobre as unidades desta edição, desta segunda edição. E vou perguntar para a Maria Cristina sobre a prevalência de desastres no Brasil. Quais são os principais eventos que afetam o nosso país e de que forma a Lei 2.608 viabiliza a redução de riscos de desastres? Porque a gente viu no perfil do aluno que tem aluno do Brasil inteiro. As condições de ocorrências são diversas em várias regiões, né? No sul, determinada predominância, no sudeste, no norte. Vamos falar um pouquinho desse retrato do Brasil com relação a isso? Olha, ótimo, né? Que é a área que eu mais gosto, né? Bom, na realidade, o Brasil, em termos de prevalência de desastres naturais, porque é bom a gente entender o seguinte, desastres, eles são muito amplos, né? Então, vamos pensar assim, em termos de desastres naturais, o Brasil ele tem uma prevalência em desastres ou por excesso de chuva ou pela falta da água, né? Ou excesso de água ou falta dela. No caso dos desastres, né, focados no excesso de água, nós temos aí as enchentes, as enxurradas e os deslizamentos, principalmente, que afetam muito a região sudeste, né, algumas cidades, né, deslizamento não tanto, mas a enxurrada e as enchentes, elas têm uma característica quase em todo o país, né? E principalmente aqui na região sul, na região nordeste nós temos também ali questão de deslizamento, as frequentes, por exemplo, em Pernambuco e na Bahia, né? Até mesmo pela configuração do solo da região. Na região norte do país, nós temos uma situação muito utilizada lá, que é o desbarrancamento das margens do rio, e temos também uma ocorrência grande de elevação do rio, principalmente em função tanto das chuvas que acontecem na cabeceira do rio Amazonas, mas também de gelos dos Andes, que contribuem para a elevação de toda a bacia do rio Amazonas e seus afluentes. Então, às vezes, causando até situações tanto de emergência, como até, às vezes, em alguns casos de estado de calamidade pública. Com questão ao problema de falta de água, nós temos muito claro no país, né, as situações de estiagem e seca, que hoje não são predominantes da região nordeste, porque nós tínhamos ali toda uma região que sofre, né, desde o descobrimento do país com a falta de água, mas nós temos também nos 3 estados do sul do país, problemas de estiagem. E hoje nós temos aí São Paulo, né, que está enfrentando esse problema grave. Nós temos também outros episódios que acontecem no país, outros eventos também que a gente tem que ter um cuidado, principalmente para esses municípios que estão aqui representados, né, que são desastres relacionados tanto à questão tecnológica, né, que nós temos muito aí aqueles relacionados principalmente a produtos tóxicos ou radiológicos, temos problemas de saúde que estão muito retratados ali nos desastres biológicos, e que também podem causar transtornos no município e que precisa de um acompanhamento, seja a Defesa Civil encabeçando isso, seja em outras áreas setoriais. Com relação à legislação, a 12.608. A 12.608, ela foi, se a gente observar bem ao analisá-la, ela trata de todos esses desastres de uma forma geral, mas ela tem um foco em especial aqueles desastres que causam, historicamente no país, eles geram mais prejuízos e mais mortes, mais afetados
assim, não afetados, feridos e mortos, né? Porque se a gente for ver afetados, a seca tem um número maior. Que é o caso, por exemplo, daqueles focados no excesso de água, né? Que são os deslizamentos, as enxurradas, as enchentes, e a gente tem observado que depois do desastre da região serrana no estado do Rio de Janeiro, em 2010, 2011, foi todo um processo foi alterado e foi intensificado para se atender esses tipos de desastre. Então, a 12608, ela vem trazendo para municípios que são afetados a esses tipos de desastre uma responsabilidade muito maior do que em outros municípios, com outros tipos de desastre. Se a Janaína quer complementar alguma coisa dessa primeira questão? Quero. O que eu quero complementar, e o aluno ele tem que conhecer a 12608, né, que é uma lei, ela possibilita hoje que o gestor público seja responsabilizado em situação de emergência. Então, a gente está tratando de resposta e a gente está dizendo, olha, o gestor público negligencia um bom atendimento, né, e um mapeamento, a gestão de risco das suas áreas e o atendimento às populações afetadas. Se ele é omisso, ele pode ser responsabilizado hoje. A lei não está regulamentada? Não, mas ela será, em breve. Então, essa lei, ela permite essa responsabilização. Além disso, a lei, ela permite a articulação com outras políticas, né? Ela trata da articulação com as políticas de saúde, articulação com as políticas de educação. Então, ela já coloca a obrigação de tratar esse assunto dentro do currículo escolar, da matriz escolar dos alunos. Ela também ela tem uma expressão bem grande junto às políticas, o Estatuto das Cidades, então, né? Porque ela vai colocar junto ao Estatuto que as áreas de risco sejam mapeadas, né? Tem um mapeamento das áreas de risco que não sejam ocupadas. Então, hoje essa lei ela possibilitou aquilo que tanto a gente está discutindo em defesa civil, que é a articulação, um trabalho articulado, né? Favorecer e estimular esse trabalho articulado na ponta, né? E ter uma legislação que fomenta e possibilita isso de fato, né? Então, essas são algumas questões, além de obrigar o plano de contingência, de obrigar a questão do mapeamento, né, que a lei traz em seus artigos. Bem, agora recentemente, no início de novembro, ocorreu a Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil e, obviamente, todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil esteve envolvido nesse grande evento, nesse modelo, digamos assim, de ouvir as vozes que vêm de toda a sociedade de modo a constituir um conjunto de ações que possam ser incluídas, incorporadas nas políticas nacionais, né? Como é que é possível avaliar os resultados dessa conferência, Maria Cristina, assim, e de que forma o que foi votado lá, o que foi deliberado lá, em termos de princípios, de diretrizes, com a regulamentação da lei a que se referiu a Janaína, como é que isso pode se conformar no ambiente social brasileiro em favor dessas políticas de prevenção e defesa civil? Bom, primeiro, eu não sei se entre os nossos alunos, né, algum teve o privilégio de ser delegado e de estar presente lá. E falo assim, de privilégio mesmo. Eu participei da primeira conferência e participei da segunda conferência, já participei de outras conferências e me chamou muito a atenção, né? E foi assim foi algo muito agradável quando logo já depois da abertura, no dia seguinte, né? E que a gente começou a visitar os grupos de trabalho, me chamou muito a atenção o amor, a dedicação, o carinho, o empenho de cada delegado que ali estava em votar os princípios e as diretrizes. Então, a gente viu um comprometimento, né, muito grande de cada delegado. Eles estavam ali para realmente fazer, para mudar algo. Então, eles tinham essa consciência. E isso, para mim, como eu já estou na Defesa Civil há tantos anos, isso me trouxe uma alegria muito grande, porque a gente observa um crescimento, né, muito forte dessa temática e daqueles que atuam na área.
E isso se refletiu muito no resultado da conferência, porque se nós observarmos os princípios e as diretrizes que elas foram escolhidas, elas estão quase todas já pontuadas, na sua maioria, na 12.608. Falta, de fato, uma regulamentação, uma normatização, um procedimento maior. Mas a gente observa que vários pontos ali já estão colocados, né? E a secretaria hoje, ela está trabalhando muito, quer dizer, ela não está trabalhando hoje, ela já vem trabalhando já desde quando a 12.608 e as demais leis surgiram, né? Nessa época, um pouco antes, um pouco depois, a gente vem trabalhando na regulamentação, tentando incorporar o que foi colocado na primeira conferência, agora de uma forma muito mais clara com a segunda conferência. A maior parte do que foi aprovado de diretrizes, a gente já está trabalhando para inserir na regulamentação. Atualmente a gente está numa fase, eu acho que eu posso até colocar isso e adiantar, numa fase de pactuação de responsabilidades, porque a regulamentação, como a Lei 12.608, como a gente colocou, ela trouxe responsabilidades claras para os três níveis de governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E até a Janaína até alertou, porque não é o fato dela não estar regulamentada que todos estão exímios de receber qualquer responsabilidade. Não, a gente já está, desde o ano passado, recebendo, municípios já estão sendo responsabilizados pelo seu papel em termos de se programar, se planejar e estabelecer ações de prevenção e de preparação para desastres, principalmente aqueles relacionados a deslizamento, enchentes e enxurradas. Então, aí vai um alerta para os municípios nesse sentido. Então, a gente já está trabalhando, está numa fase de pactuação entre entes. Então, a gente espera que em breve a gente tenha aí a nossa 12.608 regulamentada, se não regulamentada, pelo menos normas claras, definindo procedimentos, né, para cada um dos entes, no que fazer, como fazer, né? Então, é o que todos estão esperando. Você teve o privilégio de estar na conferência? Teve, também? Sim. Teve essa mesma impressão, essa mesma... É um processo muito bonito, né? É um processo de escuta, de fomentar a participação social, lá da ponta, assim, né? Na construção dessas diretrizes, desses princípios. Então, foi bem bacana. Bom, vamos tratar de um outro tema que este curso de gestão de desastres e ações de recuperação também trata, que é o ciclo de gestão em proteção e defesa civil, né? Quer dizer, que é uma outra concepção de pensar sistemicamente esses processos e não pontualmente esse processo. Eu queria que a gente aprofundasse isso, quais são as etapas desse ciclo de gestão, qual é a diferença entre gestão de risco e gerenciamento de desastres, porque quem não está muito habituado com essas questões, às vezes pode ter uma certa confusão. Pode ser? Pode. Eu vou até avançar um pouquinho, se você me permite falar um pouquinho antes, porque ultimamente a gente tem recebido vários questionamentos com relação a isso, talvez não nesse curso, mas em outros. A gente já teve esse questionamento em outras situações, que até mesmo com relação à proteção e defesa civil. Por que a Secretaria, na 12.608, a gente trouxe essa terminologia, que é uma terminologia nova, ela não existe no mundo. Nós conhecemos no mundo a proteção civil e a defesa civil, mas essa questão de proteção e defesa civil, por que foi colocada na 12.608 dessa forma? E na realidade nós colocamos, e aí talvez justifique a gente separar em gestão de risco e gestão de desastre, o que a gente quis enfatizar, né, colocando proteção e defesa civil? Porque
Nós chegamos num patamar, a Defesa Civil no Brasil, ela teve vários ciclos, né? Então, ela teve um ciclo de atuação mais intensa na resposta, depois a gente começou a tentar se programar para prevenção e tudo, e na preparação. Depois voltamos novamente a só atuar na preparação e resposta, tivemos um ciclo só de resposta. Então, o que se entendeu o governo federal ao colocar proteção e defesa civil? Ele entendeu o seguinte, que essa composição ela gera um caráter mais global de todas as ações de defesa civil, que todas as ações de defesa civil elas têm que ser vistas pelo lado da prevenção, nem que seja assim. A gente vai ainda chegar a alcançar essa magnitude toda, eu acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar, mas é até mesmo você olhar para a resposta, mas olhar para a resposta com aquele olhar de que você pode, dentro da resposta, se preparar para ela, se preparar com um olhar preventivo, sabendo, já você definindo, por exemplo, se eu tenho uma área de risco de desastre, eu conheço essa área, eu posso estimar as pessoas que vão vão ser atingidas, até mesmo dependendo da magnitude do desastre, né? Então, isso já é um olhar de preparação, mas com o quê? De prevenção. Você olhar a recuperação já pensando em instalar medidas, obras, instrumentos, ferramentas que, ao reconstruir, ao reocupar aquela área, ela não sofra o mesmo impacto do desastre, entendeu? Ou até nem sofra, que seria o ideal, né? Então, foi com esse olhar. Então, pensando nisso, a gente virou e percebeu que existiam dois momentos, um antes e um depois do desastre. Então, se pensou no pós-desastre como sendo esse gerenciamento, né, do próprio desastre, englobando aí as ações de resposta e recuperação, e a gestão de risco sendo as três principais, ou as três ações que antecedem o desastre, que seriam a prevenção, a mitigação e a própria preparação. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo completo, que começa na prevenção, vem mitigação, preparação, resposta e recuperação, e vai fechando ali. E ali a gente vai ficando sempre nesse círculo, né? Quer complementar, Janine? Não, só para o aluno ter clareza que a gestão de risco, ela concentra essas etapas antes do desastre, mas é isso que a Cristina falou. Ela não é e você colocou bem, não são etapas isoladas, né? Então, ele está lá atuando na recuperação, que é planejar de uma forma muito mais permanente, né, a reconstrução da área afetada, mas com foco na prevenção de risco, com foco em corrigir o risco que tinha ali para que o desastre não venha ocorrer naquela área. Então, agora eu vou falar de um tema que a Cristina ensaiou e disse, depois a gente vai falar dele, que é o tal do plano de contingência, né? Porque a Lei 12.608, ela estabelece uma obrigatoriedade mesmo, né? Quer dizer, não é uma alternativa e nem uma opção. Os municípios precisam, sim, elaborar os seus planos de contingência, porque é por meio desses planos que eles vão organizar as suas ações em cada um dos ciclos que vocês referiram agora há pouco. Então, agora você fica absolutamente à vontade para explicitar o plano de contingência. O que ele deve conter? Como é que ele é pensado? Na realidade, o plano de contingência, ele é pensado especificamente para o desastre, porque ele é um planejamento feito antes do desastre acontecer, mas que ele vai ser implementado na hora que o desastre aconteça. Então, ali o que a gente primeiro precisa saber? A gente precisa primeiro saber quais são os órgãos, quais são as instituições do município que participam no desastre. E a gente tem que também lembrar o seguinte, que o plano de contingência, você tem que ter um para cada tipo de desastre. Porque os envolvidos não são os mesmos,
as técnicas utilizadas não são as mesmas, os recursos não são os mesmos. Então, por exemplo, um desastre para seca, um plano de contingência para seca não tem a mesma configuração do plano de contingência para deslizamento, ou às vezes até mesmo para enxurrada. Não são os mesmos atores que vão participar, não são os mesmos tipos de recursos que você precisa. Você precisa de maquinárias, por exemplo, para atuar num deslizamento que você não vai precisar na enchente, não é? Então, isso precisa estar desenhado no plano de contingência. E no plano de contingência, a gente tem que dizer quem vai fazer o quê em que momento. E tem que estabelecer também de que forma isso vai ser efetivado. Então, isso tudo a gente coloca num plano. Logicamente, antes você tem que ter um diagnóstico da região, né? Você tem que estabelecer qual é o desastre, né? Você tem que pontuar a área, as pessoas que vão ser afetadas. Tudo isso tem que estar discriminado no plano de contingência. E o mais importante do plano de contingência não é você virar e fazer um plano de contingência, a Defesa Civil chega lá e faz o seu plano de contingência. Não. Aí entra os outros órgãos. Se nós desenhamos que vai ser a saúde, polícia militar, bombeiro, né, meio ambiente que vai atuar, ou se tem um porto, né, então, se todos esses vão atuar, todos têm que estar lá na mesa participando, todos têm que desenhar e escrever o plano junto, porque cada um sabe os seus recursos, sabe até onde vai a sua competência legal, às vezes, né? Então, tudo tem que estar desenhado ali. Aí eu digo assim, o plano está bonitinho, todo mundo pactuou, o plano está lindo, maravilhoso, só isso? Não. O mais importante é que vem à frente, que é colocar, verificar se esse plano, de fato, ele é possível de ser aplicado. Então, aí a gente precisa fazer um simulado. Um simulado onde a gente vai pontuar, a gente vai verificar nesse simulado se, de fato, aquelas responsabilidades são daqueles órgãos, se aquele material é o suficiente, se aqueles recursos que foram colocados lá são o suficiente, ou se a gente precisa de mais ou de menos, se o tempo de resposta é ideal ou não, porque não adianta eu dizer, por exemplo, que a saúde vai participar, mas a ambulância chega daqui a 1 hora, porque o cara já está morto há muito tempo, não é? Por quê? Porque está morto. Aí você pergunta, mas por que a ambulância levou 1 hora para chegar se o hospital é ali? Não, mas a estrada estava interrompida. E foi pensado nisso, entendeu? Então, o plano de contingência, o simulado, é justamente para isso, é para a gente avaliar, a gente corrigir, melhorar. E também é importante que nesse plano de contingência as pessoas afetadas ou que sejam daquela área que está fazendo aquele teatro, né, com relação a essa situação, essa possível situação, elas participem, porque elas passam a se sentir importantes, envolvidas e são alertadas mesmo, no sentido de que até a sua percepção de risco passe a um estágio mais elevado do que era antes. Quando você fala em percepção de risco, esse é um ponto importante também para facilitar e acentuar as ações que precisam ser tomadas, né? Porque a sociedade precisa ampliar essa percepção, né, Janaína? É uma corresponsabilidade, né? Tem as agências que desenvolvem os planos e estarão disponíveis para atender, e tem as responsabilidades junto com a comunidade para que ela se mantenha segura, autoproteção, né? E isso passa pela percepção de risco. Eu queria só fazer uma colocação em relação ao plano de contingência, informar ao agente e os alunos que estão lá na ponta que em breve a Secretaria, junto com o CEPED e o UFSC hoje, estão construindo, né, o plano de contingência dentro do S2ID. Então, em breve, o agente vai construir o seu plano, colocar o seu plano, descrever o seu plano de contingência no sistema, né, tornando ele público. Então, é importante que ele já vá estudando como é que tem que elaborar esse plano, os municípios que ainda não têm, para colocar isso em breve online. O S2ID é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, né? É o S, 2I e o D, né?
que ainda não tem, mas vai ter um instrumento de elaboração do plano de contingência hoje tem ali. Tem o FID, né, para fazer o formulário de identificação, e em breve vai ter uma aba de plano de contingência para o agente. Mas, de qualquer forma, hoje esses agentes municipais, enfim, as pessoas que estão aqui nos assistindo já têm algum exemplo, algum modelo, algum tutorial de elaboração desse plano de contingência? Tem dentro do site da Secretaria, e no material a gente indica também. É o Plancom, né? Que é o modelo de plano de contingência que a Secretaria hoje divulga para os municípios. Então lá tem exatamente o que a Cristina colocou. Descrição de funções, descrição de tarefas, descrição de cenário. Vamos falar um pouquinho das ações agora relacionadas à resposta e à reconstrução. Como é que a gente diferencia isso, né? Ações de resposta e ações de reconstrução. As ações de respostas, a gente tem o socorro, tem a assistência e tem a reabilitação. São aquelas ações imediatas, né, que precisam ser desenvolvidas e implementadas num curto prazo de tempo. Na realidade, ela é assim, são aquelas pontuais mesmo, que você de imediato você já vai fazendo, né? E já a recuperação, e muitos colocam como reconstrução e tudo, hoje a legislação trouxe como recuperação, não mais como reconstrução. Na realidade, são aquelas obras, né, que serão implementadas e que elas já entram no Estado, já levando a normalidade ao município. Então, como eu diferencio, né, o que é reabilitação, porque tem algumas obras de reabilitação, né, também, e tem as obras de recuperação. Então, a gente costuma dizer o seguinte: aquilo que é obra emergencial é reabilitação. O que é obra permanente, né, já são as obras de recuperação. Porque existem algumas obras emergenciais que precisam ser feitas, né, até mesmo para o município conseguir se levantar daquele momento de choque. Ele é feito ali pós-desastre mesmo, ali às vezes no dia seguinte ou no dia até mesmo do desastre em alguns casos. E nesses contextos de desastres e ações de resposta, recuperação, enfim, o papel da SEDEC junto aos municípios, qual é a forma, a maneira como a SEDEC contribui nas ações de resposta, nas ações de recuperação dos municípios? Nós temos a Secretaria, ela já há anos, e agora está bem enfático isso, nós temos três níveis de atuação, né? Você tem a atuação do município, que na realidade é o grande executor, é o que precisa estar mais preparado, porque ele é que dá a primeira resposta, então ele atua em todos os níveis nesse momento. Nós temos a atuação do Estado, que é uma ação complementar do município. Então, no momento que o município ele não tem mais condições, vamos dizer assim, já esgotou todos os seus recursos, o Estado ele vem de uma forma complementar, atuando, trazendo todo o seu arcabouço institucional, legal, de recurso financeiro, recurso humano, recurso material, para poder auxiliar aquele município. E no caso daqueles desastres que extrapolam até a ação do Estado, aí sim a União ela entra dessa forma complementar, e ela entra principalmente na fase emergencial. Ela contribui com as ações de assistência humanitária, né, que aí você tem a questão de alimentação, nós temos a questão de medicamentos que são solicitados à Secretaria oficialmente, e os órgãos do nível setorial e nível federal, eles contribuem com essa parte. Mas hoje, tudo isso a gente simplifica numa palavra, que é o cartão de pagamento. Hoje, a atuação em nível federal da SEDEC é via cartão de pagamento.
E como os municípios podem se preparar para a utilização? Se eu não me engano, acho que eu já estou até respondendo uma outra pergunta. Não tem problema. Depois eu que me organize aqui. Tá. Você pode responder o que quiser. Eu é que vou ter que vou perguntar. Como eu já estou falando do cartão de pagamento, a gente já adianta. Claro. Então, o cartão de pagamento, o município ele precisa se preparar antes. Ele precisa ir lá no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, na agência bancária mais próxima, solicitar esse cartão, fazer esse cartão, se inscrever, observando todas as regras que são exigidas para se ter. É interessante, aí eu vou colocar assim, é interessante, não é exigido. Aqueles municípios que são bem organizados, eles já podem ter uma adesão a uma lista de pregão, porque isso facilita muito na hora da resposta, porque você não fica preso propriamente dita à decretação, né? Então você já pode virar e já ter bons preços ali, você já tem como você... Ata de registro de preço para... Antecipar essas ações. Antecipar todas essas ações. E logicamente, quando a gente chega naquele nível que é decretado a situação de normalidade, a Secretaria Nacional, ela deposita dentro do que foi estabelecido, né, um recurso financeiro para que o município possa desenvolver suas ações de socorro, assistência e resposta para o desastre. Agora, o papel da SEDEC é avaliar e imediatamente, então logo seja possível, liberar o recurso e do município se preparar para isso. Porque se ele não antecipar o processo desse cartão de cadastramento, de indicação de quem é a pessoa que vai utilizar e tal, e o desastre ocorre, ele ainda vai ter que correr atrás disso, demora mais tempo para a resposta. Demora muito mais tempo, com certeza. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Maria Cristina e com a Janaína sobre esses temas relativamente ao curso, a segunda edição do curso de Gestão de Desastres e Ações de Recuperação. Daqui a pouquinho a gente vai aproveitar perguntas que foram enviadas para o fórum dos alunos já, né? E algumas eu imagino estão chegando ao longo aqui, as meninas estão preparando para nos passar. Mas vamos seguindo com algumas outras questões pontuais, se me permitem. Qual é o papel da comunicação em situações de crise? Quem é que se aventura? Né? Fundamental. Hoje a comunicação que já aumentou muito, né? Em função de tratar esse tema, mesmo que mais focada ainda na resposta, desde o desastre de 2008, e a gente teve essa ênfase também da mídia, tratando a questão do desastre no Rio, 2010, com a seca um pouco menos de ênfase, né? Mas ela é fundamental e ela acabou sensibilizando a população para também, de forma a ampliar a percepção de risco. Hoje a gente tem, não só da população em geral, mas um maior registro de ocorrências. Isso se deve à questão da comunicação também, não só porque ocorreu o maior número de desastres, vem aumentando, a gente tem que estar mais preparado cada vez mais, sim, mas também teve esse papel da mídia em sensibilizar, né, a população em geral para o tema. Então é fundamental, porque uma informação, se não tiver o papel da comunicação para passar uma boa informação na hora da emergência, o que acontece? Acontece ruído, né? Você que é jornalista, acho que trabalha até muito mais do que a gente na hora. E o ruído, ele interfere. A gente costuma dizer no jornalismo que é onde não há informação, sobra especulação. Né? Especulação. Quando você não dá a resposta em termos de informação no devido tempo, a imprensa, e eu não estou generalizando, ou melhor, talvez esteja, ela vai buscar a informação que lhe satisfaça. E às vezes não é uma informação segura, e a repercussão sobre uma sociedade afetada por um desastre, uma localidade, é gigantesca, né, Cristina? Justamente. Pode, inclusive, gerar até pânico, né? E que aumenta até mesmo o resultado do desastre. Então, a gente entende que a mídia, ela é um grande parceiro, na realidade, da Defesa Civil, principalmente do município. Elas têm que caminhar juntos, né? A Defesa Civil, quando ela é bem estruturada, ela deve ter no seu órgão, inclusive, um responsável para ser esse elo junto com a mídia local. E informar sempre, não somente das tragédias, né?
mas informar principalmente das coisas boas que a Defesa Civil está fazendo, informar do risco, né? Levar uma palavra forte de percepção de risco, porque tem um detalhe, a percepção de risco, ela é importante, mas, por exemplo, hoje eu fui sensibilizada. Se isso não for um processo contínuo, eu me acostumo àquele risco e continua passando do lado dele. Vamos para a nossa casa. Quantas situações de risco às vezes tem do nosso lado ali e a gente não está, sabe, aquilo é parte do nosso dia a dia. Então a percepção de risco ela tem que ser contínua. E quem melhor do que a mídia para virar e fazer esse chamado, esse alerta, seja pelo rádio, seja pela televisão, seja em jornais. Vocês sabem fazer isso melhor do que eu, melhor do que nós técnicos, né? Muito melhor. E agora, no assunto da comunicação ainda, há alguns parâmetros fundamentais com relação ao sistema de comando e operações que estabelece também essa unidade de discurso, que a comunicação tem que ser dentro do sistema de comando e operações, e a gente entra também para falar sobre esse assunto, mas destacando o papel que a comunicação tem, porque você tem que unificar, você não pode ter 10 ou 12 ou 15 agentes e atores de diferentes instâncias trabalhando na resposta a um desastre e todos esses 10 ou 15 ou 20 atores sendo vozes para fazer contato, porque isso pode gerar um conjunto de informações distorcidas, desequilibradas e que podem ter consequências. Vamos falar um pouquinho do SCO? Vamos, acho que praticamente, né, o SCO foi uma ferramenta que ela veio para auxiliar as defesas civis, né, no momento da resposta, mas ela de forma alguma, ela elimina a importância do plano de contingência, muito pelo contrário, a atuação do SCO, ela se faz mais, de uma forma muito mais tranquila, quando a gente já tem tudo definido anteriormente. Então, é só mesmo dizer assim, não importa quem chegue primeiro, eu estou à frente, né? Mas o plano de contingência sempre é importante existir. E o que a gente tem? O SCO é justamente essa ferramenta, eu costumo dizer assim, é uma ferramenta que foi introduzida e que estabelece primeiro assim, o primeiro que chega assume todas as responsabilidades, né, daquela situação e vai estabelecendo a sua cadeia de comando e de comunicação. Né? E o interessante é o seguinte, é que se padronizou, né? O SCO, o que ele traz de diferente é porque ele unifica todos os linguajar. Né? A saúde ela tem um linguajar próprio, né? E padrões de procedimento, muitas vezes diferentes dos adotados, por exemplo, pelos corpos de bombeiro, até mesmo da área de saúde. Então, o que se fez com essa questão? Vamos unificar tudo e vamos ter somente um tipo de linguajar para que todos entendam o que está acontecendo. Basicamente é isso. E ele vai desde o momento do desastre, né, até o momento da desmobilização. Então, ele passa por várias etapas que eu acredito que no curso, né, a gente verifica isso, detalhadamente. Né? Tem mais detalhadamente, mas a gente pode adiantar. Tem a questão de logística, tem a questão de comunicação. Hoje o aluno ele tem acesso, né, complementando o que a Cristina está falando, a ferramentas para atuar na preparação que é colocado o plano de contingência. Dentro do processo de comunicação, unidade 4, ele é hoje, né, a gente coloca a importância de criar e estabelecer um plano de comunicação que no momento do desastre vai ser utilizado lá junto, dentro do SCO, do Sistema de Comando, que é uma ferramenta já de atuação durante a emergência. A gente teve uma pergunta essa semana de um aluno perguntando se o SCO é um órgão. Não, o SCO não é um órgão que se cria, né? Ela é uma ferramenta que é utilizada pelos órgãos que já estão previstos lá no plano de contingência e que numa situação de desastre essas pessoas vão se organizar para não repetir tarefa, para ter uma linguagem comum. E aí tem a parte de comunicação que, se bem preparada, se tem um bom plano, não só para a situação de emergência, mas também para fazer a comunicação de forma ampliada para a comunidade, vai saber responder o que aconteceu,
que pessoas foram afetadas, aonde aconteceu o problema, né? E passar essas informações que às vezes são técnicas ali que ficam centradas no agente para quem precisa e também receber essa informação, que é a comunidade afetada e a população em geral que está mobilizada para aquela situação. Então essa é a proposta. Muito bem. Tem uma outra questão relativamente ao gerenciamento de um desastre, enfim, com essas ações de resposta, que eu queria trazer para vocês, que é a questão dos abrigos provisórios, né? Hoje é uma responsabilidade da assistência social. Dentro desse universo de atores que devem trabalhar nas respostas, tem o grupo de profissionais, enfim, ou de voluntários, ou de entidades ligadas a essa área que vão atender os abrigos provisórios, né? Que são as situações onde as pessoas desalojadas acabam sendo relocadas para poder retomar minimamente a normalidade da vida, né? São ações articuladas, né, da Defesa Civil, mas o que é preciso observar quando vai se selecionar um local que venha a ser destinado para um abrigo provisório? Eu associo o abrigo à segurança, né? Eu acho que quando a gente faz associações, não tem como a gente esquecer. Se o abrigo, eu estou indo para um abrigo porque a minha casa não é mais segura, então estou buscando algo mais seguro, então é lógico que o abrigo ele tem que virar e tem que ficar numa área protegida, ele não pode ficar lá no meio do desastre. Então tem que ser uma área protegida e tem que se observar todas as questões de segurança possíveis, né? Então eu sempre digo assim, abrigo é sinônimo de segurança. Não sei se eu cheguei a responder ou se você quer complementar mais alguma coisa. Ele cabe à assistência social, mas isso é bem isso, é uma ação articulada com a Defesa Civil que determina aonde serão os abrigos provisórios. Então é fundamental que ele respeite, né, os padrões mínimos que hoje já são previstos pela Assistência Humanitária Internacional. A gente colocou isso no material, então seja um lugar, né, protegido, seguro, seja um lugar onde as famílias possam ter uma certa privacidade, antigamente se separava homens e mulheres, hoje a orientação é que se mantenha a unidade familiar dentro do abrigo, que isso é fundamental para o restabelecimento emocional das famílias afetadas, das crianças principalmente, né? Que ele oferte acessibilidade, né? Então não são só as pessoas são diferentes, né? As pessoas afetadas, a gente tem crianças, a gente tem idosos, a gente tem pessoas com deficiência, então o abrigo ele tem que ser acessível para toda essa população. Que aliás já chega num abrigo fragilizada, né? Com certeza. Então ela precisa mais do que um abrigo, um acolhimento, um conforto e um carinho. E você vai trabalhar sempre com essas questões. Ele tem que ofertar um acolhimento digno. Né? Então, assim, todos os pontos de vista. A gente não é qualquer coisa que serve à população porque ela perdeu a casa, então a gente pode ofertar qualquer espaço. Não, é um espaço digno. E é interessante que hoje foi um grande avanço que aconteceu no país em termos de legislação, foi justamente nessa área, né, de direitos humanos, que a gente começou a ter uma preocupação muito grande, não somente com as crianças, com os deficientes, com os idosos, todos aqueles que realmente têm o protocolo. E para quem não sabe, a Secretaria Nacional, até como autoridade, né, nacional na questão de desastre, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, ela estabeleceu um protocolo definindo a atuação, né, de cada ente, né, para situações não somente focando o desastre, mas também no risco. Então, você pensando a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação de pessoas que estão numa situação mais vulneráveis, né? Esse protocolo ele foi estendido aos estados e a alguns municípios. Então, é extremamente importante que os municípios verifiquem se eles estão, se eles aderiram a esse protocolo, como eles podem aderir também, porque é extremamente importante. E só para trazer uma informação aqui com relação ainda aos abrigos, né? Provavelmente as pessoas que nos acompanham, os alunos sabem disso, mas até as condições de abrigo de animais de estimação. Sim, é verdade. Que é a companhia que também fortalece.
E que então, também tem todo um protocolo para isso, né? Também, porque tem todo um cuidado, né? Na realidade, abrigo, a gente costuma dizer, durante o desastre, é a área que a gente tem que ter o maior cuidado, né? O maior cuidado. E tem, assim, a experiência já tem observado que tem certos procedimentos que a gente não pode pular, né? Não pode deixar de fazê-lo, porque senão a gente vai trazer muitos problemas posteriores. O Rio de Janeiro, até o estado do Rio de Janeiro, tendo essa preocupação com relação a isso, eles lançaram um manual. A Secretaria até tem utilizado muito esse manual. Ele é muito explicativo nessa questão de abrigos provisórios, porque realmente é um tema complexo que gera, inclusive, um curso só para essa questão. Muito bem, eu vou fazer uma última pergunta agora. Depois eu passo para algumas das questões, olha só. Nossa. Que vocês já tinham mandado. Espero que boa parte delas você já tenha sido respondido. Que é a questão da liberação de recursos para esse tipo de ação, né? Como é que é o processo, ou como é que se podem solicitar esses recursos federais para a resposta aos desastres? Na realidade, a questão da resposta, como eu virei e coloquei, todo o recurso em nível federal para a resposta, ele é via cartão. CPDC. Justamente. Assim, no site da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é www.integração.gov.br, vocês entram lá, cliquem em Proteção e Defesa Civil, solicitação de recurso, a gente tem todo um detalhamento, porque são uma série de formulários. Várias modalidades também, né? De transferência. Não, para a resposta não. No caso da resposta, na só o cartão. resposta é específico. Aí nós temos os de transferência obrigatória, que são recursos para recuperação, que também tem vários procedimentos, tanto que a gente virou e estamos com um curso, que é até um curso presencial, para se ter uma ideia da complexidade desses trâmites de recursos financeiros, né? Então, ali vem um beabá mesmo, explicando tanto para prevenção quanto para pós-desastre, né? Mas os de resposta, eles são específicos via cartão. E no nosso site, a gente entrando lá em solicitação de recurso, então vem todos os tipos de recurso, aqueles para excesso de água, ou seja, para seca, né? E você tem procedimentos diferentes, tem o formulário que precisa ser preenchido, tem uma solicitação de assistência humanitária, tem formulários que precisam ser preenchidos e encaminhados para a secretaria, para que ela possa entrar em contato, seja Ministério da Saúde, Ministério do MDS, para o tipo de recurso que vai para o município. Então, vai ter que ter uma avaliação. Muito bem, vamos às perguntas dos nossos alunos, na expectativa, como é que está o nosso tempo, de que a gente consiga passar para as meninas aqui o máximo das questões, mas já adianto que aquelas que a gente não conseguir são entregues a elas e depois, na sequência, elas tentam respondê-las. A primeira é uma questão que, infelizmente, eu não tenho aqui a origem, mas deve ter sido pergunta do fórum, né? Circulou lá, então eu trago, porque isso é uma questão que foi colocada. Eu vou resumi-la, que ela é uma longa argumentação, mas é com relação ao NUDEC, né? Que é o Núcleo Comunitário de Proteção à Defesa Civil. O participante do curso que mandou essa questão faz menção ao fato de que houve, em 2012, a criação de um núcleo, e que depois, na transição de governos, esse núcleo acabou, a pessoa que ocupava esse núcleo, enfim, capacitada, com vários cursos, aprovado no curso de Defesa Civil na primeira edição, também o curso de Gestores de Defesa Civil, ela acabou sendo substituída. E a questão que ela coloca é: isso é justo, isso é legal? Quer dizer, que implicações podem existir em discriminar um NUDEC por motivos políticos ou pela transição de governo? Essa é uma preocupação que já foi expressa em outras oportunidades, a gente que acompanha as formações da Defesa Civil há muito tempo já vê, observa isso, que eu acho que talvez valesse a pena falar um pouquinho do NUDEC e mesmo assim das estruturas de proteção e defesa civil nos municípios, para que elas fiquem o menos possível à mercê
dessas transições, né, Cristina? Veja bem, gente, eu tenho 25 anos de defesa civil. Eu não entrei hoje e a gente já viu muita coisa por esse Brasil todo. Então, eu costumo dizer o seguinte, se os órgãos municipais, que graças a Deus a gente conseguiu, depois de muita luta, depois de muitos anos, elevar as defesas civis municipais a essa categoria de órgão institucional, um órgão dentro da administração pública municipal. Isso foi uma luta de muitos anos, porque antes eram só comissões, comitês, grupos, enfim. Equipes, às vezes. Né? Às vezes equipes, na sua maioria, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda tem. Se mesmo ele já sendo um órgão municipal, eles já são extremamente frágeis, imagine a questão do núcleo comunitário, que é uma participação voluntária, né? Que na sua maioria, pelo menos dentro da legislação brasileira que trata de desastre, nós não temos ainda algo claro, né, com relação aos núcleos, no sentido deles serem institucionais. O núcleo ele não é institucional, ele na sua maioria ele é uma associação, na sua maioria ele é uma participação da própria comunidade se apresentando como voluntária a atuar em defesa civil, que no meu entendimento particular é a célula mais importante de todo o processo, mas ela não é uma instituição, porque não é orgânica. Né? Não é orgânica. Quem é o responsável pelas ações da defesa civil, do desastre, do gerenciamento do desastre, da gestão de risco no município? É o órgão municipal. Né? O núcleo ele é importante, por quê? Porque ele vai trazer para o órgão municipal essa demanda de atuação. E ele também, não somente ele traz a demanda, como ele também participa como multiplicador de todas as ações de defesa civil. Então, ele é importante. Mas ele é frágil, ele é vulnerável, ele é extremamente vulnerável. Então, quando esse aluno pergunta isso é justo ou legal, a essa substituição? Ou Pois a gente sabe que isso acontece até no próprio órgão municipal. Não é uma questão de justiça, assim, infelizmente, legalmente, a gente não tem como. É uma questão que eu vejo, assim, de articulação, né? Eu entendo que, por exemplo, eu não sei que município é esse e também não me importa saber, mas eu entendo o seguinte, que eu, por exemplo, se eu chegasse no município e visse o meu município bem organizado, eu ia ficar feliz e puxar todos aqueles que estão atuando para o meu lado. Isso é que é importante, não o contrário, né? Quer dizer, quem já tem uma experiência precisa ser valorizado, mas infelizmente assim, eu vejo que isso é um trabalho que o prefeito do município, as pessoas que sabem da atuação, do trabalho dessas pessoas ou desse próprio núcleo, porque não são as pessoas, é o núcleo mesmo em si, que fortaleçam, que permitam que eles continuem trabalhando, atuando, porque isso é importante. Né? Cristina, outras duas questões pontuais aqui que têm a ver uma com a outra. Você quer complementar alguma coisa do Vilec? Desculpa. Não, apenas que a gente tem que fomentar que esses cargos dentro do município sejam preenchidos por técnicos, né? E como faz isso? Incluindo isso nos concursos públicos, né? O cargo criando uma... É uma forma de... Desculpa, Janaína, não te permiti a réplica. Então, olha só, para ambas também, né? Uhum. Por que existe uma grande demora na análise de um plano de trabalho e por que tanta demora na liberação de recursos? Quem nos mandou essa pergunta diz que conhece cidades que estão há mais de um ano aguardando liberação de recursos obrigatórios. Acho que essa também é uma questão recorrente, né? É uma questão recorrente e aí a gente vai para aquela questão. Né? Muitas vezes o recurso, porque a transferência obrigatória é diferente da voluntária, né? que é mais para prevenção, a obrigatória ela já praticamente, vamos dizer assim, ela está carimbada, né? Foi uma destinação específica para aquele projeto. Ela demora, por quê? Porque os municípios não sabem planejar.
Eles não sabem elaborar um projeto, eles não sabem elaborar um plano. Infelizmente, eu já até digo assim, não é nem os municípios não, a gente observa uma deficiência em termos de Brasil com essa preocupação do planejamento nos 3 níveis de governo. Até em nível federal a gente vê algumas vezes uma dificuldade em elaborar grandes planos, grandes programas, grandes projetos, né? E a dificuldade maior é isso, é porque o município não fez corretamente, né, aquele plano de trabalho, não fez um memorial descritivo, não estabeleceu um cronograma claro, enfim, ele não cumpriu as etapas que tem que ter, que precisam ser cumpridas para a liberação de recursos, né? Não solicitou apoio do Estado, porque muitos estados apoiam os municípios nesse sentido, né? E mandou para Brasília direto, e logicamente ali a área de engenharia, que isso é um trabalho feito muito pelo nosso departamento o DRR, né? Que os engenheiros lá, eles analisam, e é por essa razão especificamente que demora, principalmente pela questão de falta de... realmente é uma deficiência na área de planejamento. Eu me lembro, acho que a Janaína vai me ajudar a lembrar também, provavelmente a Cristina também, que há uma recomendação, eu acho que é uma recomendação, se não for recomendação, se for algo mais exigível, me corrijam, de que qualquer registro de ocorrência relativamente a desastre seja feito via S2ID ou outras ferramentas, mesmo que não haja necessidade de recursos, exatamente para ir criando um mapeamento, né, e uma cultura e um registro das ocorrências para que seja mais fácil perceber quando há de fato uma grande demanda ou não, né? Então é importante que a informação circule. Lá nós voltamos para a tal da informação. É, né? verdade, ela é importante. Mas isso ainda a gente enfrenta alguns problemas, porque em geral esse registro só é feito quando o município precisa do reconhecimento do governo federal, e a ideia é que o sistema ele forneça informação para o próprio município. Então, que se ele registra ali, ele cria um banco de dados, ele cria um histórico de ocorrências, né? Eu queria também informar os alunos e alunas que hoje tem um material, um livro sobre recursos federais, já está disponível no site da Secretaria, deve estar entrando por agora, e no site do CEPED UFSC também, tratando de todas essas questões, né? Então, existem 2 materiais em que o aluno ele pode acessar todos os procedimentos para aquisição de recursos do governo federal. Que é bem amplo, né? Porque é muita coisa para tratar aqui. Vamos lá, tem uma questão aqui que também eu já vi questões próximas dela em outras oportunidades, que a gestão de operação em desastres está sempre ligada à defesa civil, né? Porém, os cursos de comando de operações dão a vertente para o gerenciamento militar, visto que haverá uma unidade de resgate bombeiro, ou da polícia, ou da defesa nacional envolvida. E a questão é, como é que você compatibiliza, vamos dizer assim, a atuação de cada uma dessas esferas da área de segurança pública num sistema de comando de operações? Isso é possível delegar, determinar, você vai até aqui, você começa daqui para diante? Quando você tem, por exemplo, especificamente como é o caso da questão, 3 corporações atuando, por exemplo? Claro, o SCO é essa ferramenta que a gente vinha falando que possibilita essa divisão de tarefas, né? Então, hoje você tem a 12.608 que coloca como atribuição do município as ações de gestão de risco e gerenciamento de desastres. As ações de resposta são atribuições do órgão de defesa civil. Ele é o órgão, né, municipal responsável por isso. Só que ele não trabalha sozinho. Então, não é o agente de defesa civil que vai fazer diretamente, só ele, o socorro à emergência. Então, ele vai fazer isso com quem? Com o bombeiro militar. Articulado com diferentes atores. Isso, a segurança da área junto com a polícia, né, municipal. Então, e aí, essa divisão de tarefas é feita entre eles, são acordos, né? Muitas vezes esses acordos são feitos formalmente, que por meio do SCO pode-se atribuir o comando, às vezes, à defesa civil, mas quem vai fazer o socorro vai ser o bombeiro, quem vai fazer a segurança vai ser atendimento de saúde, os profissionais da área de saúde, gerenciamento de abrigo, pessoal da assistência social. Então tem um conjunto... Não é um conflito, é apenas que essas agências têm... Elas acabam desenvolvendo funções diferentes na hora da emergência, mas cabendo à defesa civil toda a parte de decretação, cabe à defesa civil a parte de solicitação de recursos, né? Vamos a mais uma aqui, essa aqui é do Márcio, Cristina, Deotti, de Juiz de Fora, Minas Gerais.
No plano de contingência do curso, falamos agora há pouco do SO, falamos agora do plano de contingência, o organograma coloca a Defesa Civil como órgão operacional. É isso mesmo? Ele quer saber a sua opinião, Márcio. Normalmente a Defesa Civil ela é o órgão que coordena, ela não deixa de ser operacional, porque em nível municipal ela é executora, mas a Defesa Civil normalmente ela coordena todas as ações. Com a colaboração dos diferentes agentes. Com a colaboração dos demais órgãos setoriais. E tudo isso é desenhado, cada um já tem as suas responsabilidades, como a gente virou e colocou. Na realidade, a gente tem um modelo, mas os planos de contingência, eles são adaptados a cada município, a cada desastre, a cada realidade. Então, a gente costuma dizer na secretaria o seguinte: você não tem uma receita de bolo, você tem os ingredientes. A receita do bolo você vai fazer com aqueles ingredientes que você tem. É isso que é o plano de contingência, para cada município e para cada tipo de desastre. Eu acho assim, sabe, algo? Essa é uma discussão porque a gente recebe muito essas perguntas. É operacional ou deve fazer só o planejamento? Eu acho que a gente não tem como separar isso. Ele é operacional porque ele tem um conjunto de atribuições a desenvolver dentro do município. Mas dentre essas atribuições, várias dessas atribuições são relacionadas a planejamento, a coordenar as ações. Eu vou fazer uma provocação às duas, não combinei com elas. Em municípios cuja estrutura municipal de defesa civil é mais acanhada, muito provavelmente ela precise compartilhar algumas ações com outros órgãos. Em municípios onde ela talvez seja mais estruturada, ela consiga delegar menos e operacionalizar mais. Não sei. Não, eu acho que sim, aquilo que a gente virou e colocou, ele tem os momentos. Ele é coordenador por quê? Porque ele vai chamar todo mundo a trabalhar e sentar junto. Mas ele é operacional porque no momento da ação ele vai também ter que atuar. Meter a mão na massa. Ele vai ter que meter a mão na massa. Todo mundo tem sua responsabilidade. Então, na realidade, todos são operacionais, de certa forma. De certa forma, sim. Mas sim, o papel principal de estabelecer essa ordem e tudo é da Defesa Civil. Ela é o órgão. Ela não pode se omitir com relação a isso. Cristina, tem uma pergunta do Moacir Cordeiro aqui, obrigado Moacir, em relação ao cartão de pagamento da Defesa Civil, a CPDC. O cadastro junto ao Banco do Brasil é mais indicado que seja em nome do CNPJ da Prefeitura, do CNPJ do Fundo Municipal de Defesa Civil. Em qualquer dessas hipóteses, é o prefeito ou é o coordenador municipal de proteção e defesa civil quem será o titular desse cartão, o responsável por ele? Na realidade, isso daí, quando o cartão ele surgiu, a gente queria, de fato, foi uma outra ferramenta importante que eu vejo assim, para mim o cartão tinha que ter todas as ações, não só para a resposta não, Mas foi uma ferramenta muito, muito importante que saiu, principalmente porque ela gera uma transparência muito grande e ela veio dar uma força aos órgãos municipais. Então, quando o cartão ele foi constituído, a gente colocou que tinha que ser o responsável, ou vamos dizer, o gestor. Isso, de certa forma, ainda permanece. Ele tem que ser um servidor do município, então tem que ter dentro da estrutura, mas a gente tinha amarrado ao órgão municipal, aos órgãos estaduais de defesa civil, inclusive que tinha que ser um CNPJ do órgão. Só que a gente ficou assim durante um bom tempo e até mesmo por demandas vindo dos municípios dos estados, a gente teve que ampliar. Então, hoje não tem uma obrigatoriedade que tenha que ser o coordenador da Defesa Civil Municipal, mas ele precisa sim ser um servidor do município, da estrutura do município. Muito bem. Desculpa ter cortado. Imagina. Preferencialmente, eu acho o seguinte, aqueles municípios que têm defesa civil municipais, o ideal é que permaneçam com o CNPJ da Defesa Civil do município. Mas não tem obrigatoriedade, quero deixar claro isso. Eu vou ter que dirigir as últimas 3 questões que dizem respeito ao mesmo assunto, porque nós estamos no nosso tempo, mas quero agradecer a todos vocês que enviaram as perguntas aqui, que não puderam ser respondidas, mas a gente vai passar depois para as meninas e elas respondem. Olha, tanto o Áureo Busato, meu xará, quanto a Ivone Gomes, e mais uma outra questão aqui que veio no fórum, fazem menção à 2ª Conferência Nacional de Defesa Civil, que nós tratamos aqui no início
deste programa, com relação às teses, às diretrizes, enfim, a pergunta é, a partir desses princípios, o que é que se pode esperar de resultados concretos com vistas à implementação de defesas civis, de proteção e defesa civil nos municípios, ou se ainda vai ser preciso passar por algum processo de aprovação, um prazo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, Cristina. Não, as diretrizes elas já foram todas aprovadas, né? Então é isso que eu virei e coloquei, foram muito bem colocadas, né? Agora, qual é o papel, vamos dizer, da Secretaria Nacional que promoveu todo esse processo participativo em todo o país? Porque a gente observou o seguinte, nós não tínhamos somente agentes de defesa civil lá. Uma boa parcela era a representação da sociedade mesmo, sem vínculo nenhum com defesa civil ou não. Então, foi muito expressiva. Cabe a nós agora, e nós já estamos nesse momento, né? Nós estamos no momento pós-conferência, a gente está trabalhando feito uns loucos lá na secretaria, que não é somente prestação de conta, mas fazendo as articulações, as pactuações, como eu virei e coloquei anteriormente, elaborando os projetos, de forma a incorporar essas diretrizes e princípios legalmente, né? Então, seja por meios de portaria, sejam por meios de decreto, de normas, mas a Secretaria está trabalhando nesse caminho, sempre dentro do possível, nós vamos priorizar a incorporação desses princípios e diretrizes que foram aprovados. Ok, bom, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento desta teleconferência, desse programa. Eu vou pedir a Janaína que fale aí uns 2 minutinhos ainda com os nossos alunos. No Brasil inteiro, a gente já viu, 26 estados, mais Distrito Federal, 750 municípios, 1.780 e tantos alunos. Boa parte deles, eu tenho certeza, nos acompanhando. O seu recado, as suas considerações finais para eles. Quero agradecer aos alunos por participarem desse curso, né, de estarem aqui nesse momento compartilhando com a gente esse debate sobre o gerenciamento de desastres. Um conjunto de publicações está saindo, né, frequentemente. Na nossa página nós estamos disponíveis, não só o livro do Recursos Federais, o próprio livro do material do curso, um livro de direitos humanos que saiu agora para pessoas afetadas, garantia de direitos humanos a pessoas afetadas por desastres, todas disponíveis na parte de publicações da nossa página. Esses cursos eles são periódicos, né? A ideia é que o aluno ele esteja continuamente acessando aí as capacitações que saem. Eu quero agradecer aos alunos por participarem do curso, que remetam suas perguntas aos tutores. Estamos disponíveis e abertos para receber essas perguntas e para dialogar com todos sobre esse tema. E agradeço a oportunidade de estar aqui com você de novo, Olga, nessa teleconferência. Muito gentil e delicada. Obrigado também, Janaína. E, Cristina, para você. Bom, para terminar... Eu reforço, eu falo muito, né, infelizmente. Reforçando que a Janaína virou e colocou, quero agradecer a todos, agradecer também ao Mauro, agradecer principalmente de estar novamente aqui em Florianópolis. Para mim é um prazer enorme participar dos cursos da Defesa Civil e ter um contato, né, esse diálogo, mesmo que pequeno, curto, com cada um de vocês. Então, eu só posso agradecer e parabenizar a todos e aqui, né, desejar força para que vocês continuem, né, trabalhando nos seus municípios, nos seus estados, nas suas funções, mas acima de tudo que consigam finalizar o nosso curso, porque o nosso maior objetivo aqui é ter todos vocês participando de forma muito profissional nas ações de defesa civil. Muito bem, meninas. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. A Quero agradecer a equipe técnica, né, que vocês não conseguem vê-los, mas eles estão aqui nos subsidiando o tempo todo o pessoal envolvido com conteúdo, com os demais materiais, enfim, que viabilizou tecnicamente essa transmissão. Agradecer a vocês que nos acompanharam em todos esses estados do Brasil e fique atento no ambiente virtual, nas informações do curso, para saber quando é que nós vamos ter mais um encontro, tá bom? Até mais. Tchau.